Graça e paz em Cristo Jesus. Você está no canal Dois Ângulos da Fé. Nosso objetivo aqui é pregar a palavra de Deus, que é a nossa única regra de fé e prática. Hoje nós vamos falar da parábola do joio, o joio e o trigo, os filhos de Deus e os filhos do maligno. Mateus capítulo 13, o verso 24 diz assim: Jesus lhe contou uma parábola dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o inimigo e semeou joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiu-se a ele e disseram: Senhor, não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o senhor quer que tiremos? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem em feixes para ser queimados. Depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Versículo 36. A explicação da parábola do joio. Então ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e pediram explicação da parábola. Explica-nos a parábola do joio no campo. Ele respondeu: aquele que semeou boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. E o inimigo que semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era, e os encarregados da colheita são anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo que faz cair no pecado e todos que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Jesus está diante da multidão, ensinando sobre o seu reino. Homens ricos tinham poder sobre terras no Império Romano. Camponeses, escravos e livres trabalhavam nessas terras. E aqueles que ouviam Jesus podiam entender o que ele estava dizendo, pois tinham familiaridade com essa realidade e vivia desse trabalho. O alimento mais utilizado na época da Palestina era o trigo. Era usado principalmente para fazer pão. O joio era muito parecido com o trigo. Quando elas são novas, a diferença só se percebe quando chega perto da colheita. Aí se vê a diferença entre as duas plantas. Enquanto elas estão novas, não dá para distinguir. O agricultor corria o risco de arrancar o trigo junto com o joio. Isso representava um grande perigo para a lavoura. A única forma segura da colheita era cortar o trigo baixo da espiga, deixando o joio mais baixo para ser separado depois. Quando seco, o joio servia como combustível para o fogo. De acordo com Mateus, os discípulos de Jesus pediram a ele a explicação dessa parábola. A interpretação dada por Jesus foi: primeiro, o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. 2. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. Os joios são os filhos do maligno. 5. O inimigo que semeou é o diabo.
A ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Essa parábola coloca em confronto o bem e o mal, e ensina que no final o bem prevalecerá. Os servos perguntaram ao fazendeiro: de onde vem o joio? A resposta concisa foi: o inimigo fez isso. Os servos, em vez de se revoltar contra o inimigo, voltaram sua atenção para o joio e manifestaram o desejo de arrancá-lo imediatamente. Mas o fazendeiro disse: não. Esse servo se parece com muitos cristãos no reino de Deus. Com o pretexto de manter a pureza da igreja, crentes zelosos muitas vezes causam danos incalculáveis ao julgar e afastar outros irmãos. Isso não significa que não deve haver disciplina. Em Mateus capítulo 18, verso 15 e 17, Jesus ensina que a disciplina deve conduzir com amor e delicadeza, visando sempre a salvação e a recuperação daqueles envolvidos. A parábola nos ensina que devemos ter paciência e não nos colocar como juízes. Como diz Tiago, capítulo 5, verso 8 e verso 9. Sejam também pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz já está às portas. As Escrituras não ensinam que Jesus criou alguns homens bons e outros maus. Deus criou a todos e regenera aqueles que escolheu por obra da graça do seu Espírito. Os maus, embora criados por Deus, foram corrompidos por Satanás e são usados por ele para influenciar o povo regenerado de Deus. Malaquias capítulo 4, verso 1. Pois certamente vem o dia ardente como uma fornalha. Todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha, e aquele dia que está chegando ateará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos. Nem raiz e nem galho algum sobrará. O trigo e o joio amadurecem lado a lado até a ceifa. No final, serão separados. No nosso dia a dia, convivemos com pessoas de diferentes comportamentos e crenças, até mesmo dentro da igreja ou no trabalho. Às vezes somos rápidos em julgar os outros, achando que sabemos quem está certo ou errado. A parábola nos ensina que não cabe a nós separar o joio do trigo antes do tempo. Deus é quem conhece o coração e fará a separação no momento certo. Nossa parte é viver com amor, paciência e testemunhar o Evangelho. Confiar que o Senhor trará o juízo final. Assim como o joio cresce lado a lado do trigo, o pecado e as más influências também podem crescer perto de nós. Precisamos estar atentos para não nos deixarmos levar por práticas ou pensamentos contrários à palavra de Deus. Em vez de gastar energia tentando arrancar o erro nos outros, devemos focar e cultivar uma fé verdadeira, buscando uma vida de arrependimento, oração e obediência à vontade de Deus. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixe seus comentários e sugestões. Sua participação é importante para nós. Vamos crescer juntos na fé. Até breve e que Deus abençoe a todos.